Mas qual a necessidade que atrai as pessoas para os grupos de encontro? E qual seria a principal responsabilidade do líder? Então, Rogers chama de grupo de encontro ou grupo de encontro básico um processo terapêutico que pode ocorrer na perspectiva humanista a partir de um processo da terapia de grupo. E ele coloca que o principal objetivo desse processo dos grupos de encontro é acentuar o crescimento pessoal e o desenvolvimento e aperfeiçoamento da comunicação e das relações interpessoais, através daquilo que ele chama de processo experiencial. No processo de grupo, nós temos experiências no contato com o outro. E esse contato e essa experiência permite o crescimento e o desenvolvimento pessoal. Nessa perspectiva, o grupo ele é pequeno, de 8 a 18 membros. É relativamente não estruturado no sentido de planejamento de intervenções, de número de sessões. O grupo escolhe, os membros do grupo escolhem os objetivos de cada encontro e as direções pessoais que vão aparecendo a partir dessa experiência. E qual seria a principal responsabilidade do líder? O líder, neste caso, que pode ser um terapeuta, por exemplo, ele identifica como facilitador, que procura justamente facilitar a expressão de pensamentos e de emoções. Nessa perspectiva, tanto o líder quanto os membros do grupo se concentram no processo e na dinâmica da interação pessoal. E essa dinâmica é sempre numa perspectiva, como nós vamos ver mais adiante, no aqui e agora, no imediato, nesse momento, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. O facilitador deve então prover um ambiente seguro, um clima psicológico de segurança emocional, para que as pessoas tenham liberdade para se expressarem e reduzir ao máximo as defesas pessoais. Nesse sentido, então, o líder, o facilitador, deve contribuir para que aquele ambiente seja acolhedor e favoreça a autoaceitação. Como o próprio Rogers indica, esse processo grupal ele não é estruturado, ele não é planejado, mas no livro dele ele identifica alguns fatores, alguns processos terapêuticos que podem contribuir com a nossa percepção e o nosso estudo em relação ao processo terapêutico na perspectiva humanista. E esses processos grupais ele vai identificar e nomear como correntes ou tendências. E são 15 tendências, são 15 correntes que podem ocorrer nesse processo terapêutico grupal que ele identifica então neste livro e vai exemplificando para que haja uma melhor compreensão desse processo. Mas é claro que essa corrente, nessa perspectiva, não é uma regra, não é um modelo a ser seguido, mas sim algumas reflexões que ele faz sobre esse processo e sobre o trabalho dele na perspectiva de grupo. A primeira tendência ele denominou de fase de hesitação. Como este grupo não é estruturado e não tem um objetivo específico delimitado pelo líder, isso pode causar algum desconforto nos membros do grupo, já que eles não sabem qual é o objetivo daquele grupo. Nessa perspectiva, então, o facilitador não vai tomar a decisão, a responsabilidade de dirigir o grupo. E isso pode causar algum desconforto, alguma confusão em relação aos membros. E muitas vezes isso aparece por meio de um silêncio que é embaraçoso, uma comunicação mais cerimoniosa e superficial, aquela conversa de sala de espera, sabe? Um sentimento de frustração e uma ideia de que aquele grupo não vai dar continuidade ao processo. E esses sentimentos, essas percepções são válidas para compreender o próprio processo terapêutico, segundo essa perspectiva. A proposta geral é que este grupo expresse os seus sentimentos, expresse as suas emoções
E isso pode causar um certo desconforto e uma resistência inicial para essa expressão. Então, os membros do grupo vão mostrando as suas características de forma gradual e muitas vezes, inicialmente, de uma forma muito tímida. O meu eu interior, constatando com a imagem que eu apresento ao mundo, é muito inseguro. O valor que eu atribuo ao meu eu interior está sujeito a várias flutuações e depende muito do modo de como as pessoas reagem à minha pessoa. Por vezes, este meu eu íntimo se sente inútil. Lidar com essa perspectiva, com essa visão sobre si mesmo, pode ser muito doloroso para as pessoas. E no processo grupal, esses sentimentos, essas percepções vão aparecendo de forma gradual, de tal modo que muitas vezes as pessoas preferem falar sobre emoções e sentimentos no passado e acabam descrevendo situações pessoais que viveram anteriormente ao grupo. E nessa perspectiva rogeriana de trabalho de grupo, a ideia é trabalhar no aqui e agora e entender essas emoções e esses sentimentos nessa perspectiva atual. Mas, por conta de uma resistência inicial, muitas pessoas falam sobre suas experiências como sendo algo muito distante delas. Quando o grupo começa a se organizar e a se estruturar, bem entre aspas aqui, de forma terapêutica, começa a aparecer então a expressão de sentimentos negativos. E esse sentimento negativo que é expresso é a primeira representação, nessa perspectiva, do movimento de aqui e agora, já que muitas vezes essa expressão se refere a um ataque a algum membro do grupo ou ao líder. E normalmente esse ataque é ao líder. E justamente por esse líder não oferecer uma orientação conveniente ao grupo. Claro que aqui eu estou dizendo de uma forma didática, irregular, mas no processo grupal essas fases, essas tendências podem ocorrer de forma simultânea. Mas imaginando que já houvesse essa expressão negativa sobre alguém, no aqui e agora, um ataque pessoal a algum membro e ou ao líder, os membros do grupo estariam mais dispostos a expressar algo de significado pessoal. Então o grupo pode favorecer a revelação de algo muito significativo para um dos membros. E essa revelação acontece porque o membro do grupo entende que ele tem liberdade para se expressar. Embora que ainda arriscada, ele se sente livre para expressar o que ele está sentindo, pensando. E muitas vezes ele acaba contando uma situação difícil que está vivenciando. O grupo começa então a favorecer a expressão de sentimentos interpessoais e não apenas sentimentos negativos, como nós vimos anteriormente. Também a possibilidade de feedbacks mais positivos. E o grupo também começa a desenvolver uma própria capacidade terapêutica. Nas próprias palavras do Rogers, um dos mais fascinantes aspectos de qualquer experiência intensiva de grupo é a observação de como certos membros mostram uma capacidade natural e espontânea para tratar de um modo útil, simples e terapêutico a dor e o sofrimento dos outros. As correntes terapêuticas ou tendências terapêuticas de 8 a 12 têm a ver com a aceitação de quem o sujeito é. A partir do movimento de grupo, a pessoa começa a se expressar, a mostrar quem ela é, a mostrar os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos de uma forma autêntica e espontânea. E essa autoaceitação é a base que favorece a mudança de comportamento. Eles chamam um pouco desse processo de instalar das fachadas, a perspectiva de que o sujeito começa a diminuir o uso das suas máscaras sociais e passa a se mostrar de forma verdadeira e autêntica. Nessa perspectiva,
Esse eu autêntico é o objeto de reação, de feedback dos outros membros do grupo. Um pouco desse feedback acontece com uma forma de colocação sobre o outro, um apontamento sobre o comportamento do outro, mas também pode ocorrer no formato de confrontação deste comportamento. Há também a possibilidade de ajuda mútua fora do grupo terapêutico. Rogers exemplifica que muitas vezes ele identificou e observou as pessoas se ajudando fora do processo terapêutico. Então, nesse processo, as pessoas vão recebendo informações e dados sobre ela mesma. Algumas vezes esse feedback ocorre de forma suave, outras de forma mais brutal, mas de qualquer forma as pessoas começam a entender como elas se comportam a partir da reação dos outros, que fazem parte deste grupo terapêutico. Eu coloquei aqui uma imagem específica para a tendência 13, porque é justamente a tendência que vai falar sobre o processo grupal. Aqui ele fala então sobre o encontro básico. E eu vou ler aqui para a gente o trecho do livro que ele relata sobre esse encontro básico. Num grupo, um homem conta, chorando, a trágica perda do filho, uma dor que pela primeira vez experimenta completamente sem, por qualquer forma, reprimir os seus sentimentos. O outro fala para ele, também com lágrimas nos olhos. Jamais havia sentido uma dor realmente física com o desgosto de outra pessoa. Estou completamente com você. Nessa perspectiva, o Rogers entende e denomina como o encontro básico. A partir então do momento que o grupo começa a ter este encontro, a ter essa perspectiva sobre o outro, a ser empático com a dor do outro, e essa empatia não é uma empatia apenas cognitiva, de perceber, de avaliar o que o outro está sentindo, mas de fato de identificar a vulnerabilidade que você sente a partir da dor e do sofrimento do outro. Essa empatia contribui também para a autoaceitação e também para a aceitação e confiança no outro. Assim, o grupo começa a expressar sentimentos mais positivos e de intimidade e estabelece uma sensação crescente de calor humano, espírito de grupo e confiança. E aí começa a aparecer mudanças de comportamento nos membros do grupo. Eles mudam os gestos, as formas de falar, o tom das vozes, às vezes para mais forte, outras para mais suave e normalmente por um tom de voz mais espontâneo, menos artificial e com mais sentimento. Eu trouxe aqui então um trecho do livro do Carl Rogers, Grupos de Encontro, que eu acho muito importante para a gente entender um pouquinho desse contexto que ele coloca sobre o processo terapêutico na modalidade de grupo. Então ele fala assim, mas qual a necessidade que atrai as pessoas para os grupos de encontro? Creio que seja uma fome de qualquer coisa que a pessoa não encontra no seu ambiente de trabalho, na sua igreja e com certeza também não na sua escola ou universidade, nem mesmo, infelizmente, na moderna vida de família. É uma fome de relações próximas e verdadeiras, em que sentimentos e emoções se possam manifestar espontaneamente, sem primeiro serem cuidadosamente censurados ou dominados, em que experiências profundas, decepções e alegrias se possam mostrar, que se arrisquem novas formas de comportamento e se levem até o fim, em que, numa palavra, a pessoa atinja uma situação em que tudo é conhecido e aceito, e assim se torne possível uma maior evolução. Parece ser esta fome poderosa que se espera satisfazer através das experiências num grupo de encontro.
Então, com esse trecho, com essa colocação do Rogers sobre os grupos de encontro e sobre a fome que nós sentimos de contato, de experiência, de relacionamento humano, eu encerro o nosso vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da teoria dele a partir da perspectiva de grupo. A gente se vê!